por 1. Morta, com a qual se mantinha vínculo afetivo, profissional ou social, sem a devida percepção da imortalidade da alma. 2. Separação conjugal, principalmente litigiosa, ou grave desilusão amorosa, com sentimento de inferioridade. 3. Separação de um ente muito querido por motivo de viagem longa, casamento, de um filho, ou saída de casa. 4. Morar sozinho, ter hábitos solitários, bem como ser excessivamente introvertido sem internalização do significado da solidão. 5. Desemprego, como também ter dificuldade em se estabelecer profissionalmente. 6. Descontrole financeiro, com excessos de dívidas, sem perspectivas de solução. 7. Abandono materno ou paterno, ou o caso de ser adotado sem receber carinho e cuidados como um filho. 8. Abuso sexual, carência sexual, bem como excesso de atividades sexuais. 9. Trauma de infância, provocando fobias, manias ou ansiedades. 10. Deficiência física e autoimagem corporal negativa, não resolvida psicologicamente. 11. Dificuldade em lidar com doença grave ou crônica, não necessariamente limitante da vida funcional da pessoa. 12. Baixa autoestima, motivada por expectativas frustradas ou pela educação inadequada. 13. Sentimento de rejeição geral ou de não se sentir querido, desejado ou útil. 14. Pavor da morte, seja por ter presenciado a morte de alguém ou por ter passado por um risco de sua ocorrência. 15. Ateísmo ou falta de conexão psíquica com alguma crença sagrada. 16. Ocorrência de fenômenos mediúnicos, isto é, vivenciar fenômenos mediúnicos sem compreendê-los adequadamente ou sofrendo-lhes perturbações típicas. 186. Adenauer Novaes. Esses são alguns dos eventos passíveis de levar à depressão. Evidentemente que nem todas as pessoas que atravessaram experiências desse tipo entram em depressão. Fatores outros, relacionados à personalidade do indivíduo, interferirão, levando-o a outras formas de equilíbrio. Todos esses eventos, quando ocorrem na vida de alguém, têm alguma finalidade específica, cuja resposta será o grande ganho ao indivíduo que por eles passar. Sua descoberta traz grande felicidade e crescimento espiritual. 187. Alquimia do amor. Conceitos de depressão. 8 são os conceitos de depressão, variando do popular ao científico. Por conta das perspectivas socioambientais desfavoráveis, pode-se dizer que o ser humano no mundo globalizado sofre mais influência para se dizer deprimido. Guerras, miséria, pobreza, violência, desemprego, comércio de drogas, competição desenfreada e selvagem, corrupção, impunidade, desamor, são circunstâncias exploradas no dia a dia da mídia internacional, levando as pessoas a um estado consciente e inconsciente de desesperança. A esperança na vida se resume aos poucos momentos, quando a glória dos heróis nacionais traz algum tipo de alento, desviando o olhar para alguma luz. À medida que o tempo vai passando, volta-se à rotina com o bombardeio maciço de notícias que formam uma consciência coletiva pessimista, embora realista, mas com pouca ênfase na esperança que a própria vida contém. Com base nisso, dizer-se deprimido é quase um automatismo, cujo impulso vem dessa consciência coletiva. É preciso também ter uma visão otimista, porém não fantasiosa, da vida e do destino humano. Sem isso, o esforço para viver se torna maior, dadas as perspectivas futuras profetizadas como aterrorizadoras. Nem toda a tristeza é depressão e nem todo estado de desânimo leva a ela. É preciso ter discernimento e maturidade para enfrentar os desafios da vida sem achar que não há saída. 188. Adenauer Novaes. A depressão é doença, e como tal,
Exige sintomas específicos e intensidade de ocorrência. Não deve ser considerado como suficiente para o diagnóstico apenas um estado momentâneo da consciência, tampouco uma irritação passageira ou uma necessidade de ficar só. É algo mais profundo que convida o indivíduo ao amadurecimento da personalidade. O DSM-4 Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais conceitua a depressão como um transtorno do humor irritável ou triste. O CI-10, Classificação Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde, apresenta uma definição descritiva, colocando a depressão como rebaixamento do humor, com redução da energia e da atividade geral. Em ambos os sistemas de classificação observa-se a ênfase na alteração do humor, portanto do grau de afetividade do indivíduo. Afetividade entendida como aquilo que afeta emocionalmente o indivíduo. Sobre a afetividade Jung, no volume 3, parágrafo 78 de suas obras completas, diz a base essencial de nossa personalidade é a afetividade. Pensar e agir são, por assim dizer, meros sintomas da afetividade. Para ele, portanto, tudo o que ocorre na consciência ou toda a manifestação da personalidade de um indivíduo revela sua afetividade, ou, no mínimo, sofre sua interferência indireta. A depressão atinge a personalidade, alterando sua manifestação por estar relacionada à afetividade. Quando se pensa em depressão, deve-se ter em mente que é um transtorno da afetividade. Eis alguns conceitos utilizados para dar um significado ao estado depressivo de alguém. 1. Descontentamento com a vida, com insatisfação geral pela própria condição existencial. 2. Crise existencial com perda da razão para viver. 3. Isolamento psíquico levado pela restrição de contatos sociais e perda do gosto pela vida emocional. 4. Estado de conexão com um complexo inconsciente que subtrai a energia de viver. 189. Alquimia do amor. 5. Estado de abatimento vital e de perda do interesse pela vida funcional. 6. Síndrome de sintomas geradores de angústia e de tristeza profundas. 7. Medo de enfrentar desafios e de transpor limites. 8. Medo de sentir dor ou de passar pelo sofrimento que a vida a impõe. 9. Medo de enfrentar ou reagir a situações aversivas por não querer crescer e desenvolver-se. 10. Estado infantil de viver com recusa ao amadurecimento da personalidade. 11. Estado de desligamento afetivo que desconecta a pessoa da vida relacional. 12. Estado de excessiva autoafetividade que prejudica a vida de relações. 13. Medo de enfrentar situações ou processos que implicam em esforço pessoal e que podem trazer riscos ou sofrimento ao ego. 14. Fuga da realidade com consequente retorno a um estado regressivo. 15. Estado em que a energia psíquica se volta para o mundo interno inconsciente. São conceitos úteis para auxiliar na compreensão mais precisa do que é a depressão. Não esgotam uma análise individual mais profunda, pois a doença se manifesta de distintas formas em cada pessoa. 190. Adenauer Novaes, Sintomas e Critérios para Diagnóstico. Critério mais comum, quanto ao tempo de instalação, utilizado para identificar a depressão é a ocorrência de alguns sintomas por, no mínimo, 2 semanas. Os sintomas utilizados para esse critério são diversos, dependendo de cada pessoa. Uma doença é um conjunto constituído da personalidade e dos sintomas. Por esse motivo, vários são os critérios diagnósticos. É comum considerar-se em depressão quem possua pelo menos 5 dos primeiros 10 sintomas a seguir, não excluindo do diagnóstico os outros sintomas. 1. Humor triste ou irritável. 2. Perda de interesse ou desprazer nas atividades diárias normais.
indiferença às ocorrências cotidianas. 3. Alteração de sono, insônia, hipersonia, sono agitado ou sono excessivo. 4. Sentimentos de culpa inadequada ou de inutilidade. 5. Afastamentos ou indiferença com afetos. 6. Tristeza e angústia profundas com choro ou vontade de chorar recorrente. 7. Sentimentos de desesperança. 8. Redução na capacidade de raciocínio. 9. Redução na capacidade de se concentrar. 10. Pensamento de morte persistente. 191. Alquimia do amor. 11. Retraimento social progressivo. 12. Dificuldade de sair da cama ao acordar. 13. Irritação e mutismo. 14. Alteração de apetite. Aumento ou redução da vontade de comer com consequente perda ou aumento de peso sem dieta. 15. Agitação ou retardamento psicomotor. 16. Diminuição ou perda do apetite sexual. 17. Cansaço excessivo, demonstrando fadiga ou perda de energia. 18. Tentativa ou vontade de se suicidar. Enquadro como portador da depressão aquele que possua no mínimo 50% desses sintomas por pelo menos 60 dias. Dilato o tempo determinado pelo DSM-4, pois observo que alguns sintomas iniciais da depressão não persistem por serem facilmente eliminados pela pessoa. Nestes casos, os sintomas não se configuravam como sendo da depressão. Quando o tempo é inferior a 60 dias e superior a uma semana, chamo de episódio depressivo, mesmo que o núcleo da depressão não tenha sido conscientizado e dissolvido. Quando se tenta enquadrar alguém como depressivo, baseando-se nos critérios acima especificados, não se pode esquecer de que os sintomas apresentados podem ser secundários em relação a outro transtorno psíquico. A depressão pode estar presente como consequência de um transtorno maior, como também há sintomas de transtornos que se assemelham aos da depressão, sem que a pessoa esteja nela enquadrada. A relação acima não deve servir para que alguém se inclua, sem uma confirmação psiquiátrica. Menos ainda, para alguém querer se medicar por achar que está com depressão. Após o diagnóstico médico, constatando-se a depressão e independente da prescrição de medicação, a pessoa deve procurar tratamento psicológico profissional. A depressão, por ser uma doença relacionada à afetividade e ao humor, necessita de tratamento psicológico especializado, independente do uso de medicamentos. 192. Adenauer Novaes. O tratamento espiritual se fará necessário após avaliação realizada em Centro Espírita de Orientação Kardecista, em cuja equipe haja pessoas com conhecimento do espiritismo e de transtornos psíquicos. 193. Alquimia do amor. Fatores predisponentes. Depressão não é uma doença que se instala de forma instantânea, pois existem fatores que predispõem uma pessoa a passar por ela. Os pilares que sustentam a personalidade vão, de forma insidiosa, sendo minados, favorecendo a derrocada do ego, que sucumbe ao complexo inconsciente. Por esse motivo, ela pode vir a desabrochar, se suas causas não forem removidas, tempos depois dos primeiros sintomas se instalarem. Os pilares de sustentação do equilíbrio da personalidade são a coesão interna do eu, a autoconfiança, um sentido bem objetivo de vida e a autoafetividade harmonizada. A coesão interna do eu é decorrente de uma maturidade psicológica alcançada pela segurança e consciência da própria responsabilidade no viver. Ela se estrutura nas várias experiências bem-sucedidas do espírito. Percebe-se essa coesão do eu quando a pessoa não costuma se inquietar diante dos eventos aversivos que experimenta, como também pela forma simples e determinada de viver. A autoconfiança surge de uma íntima ligação consciente com uma força superior, Deus, sempre sentida em todos os momentos felizes ou adversos.
Ela se consolida na medida que o livre-arbítrio é experimentado e suas consequências são assumidas. O sentido bem objetivo de vida representa o viver com senso de propósito, consciente do que deseja para si. Censo de 194. A. Adenauer Novaes. Propósito é agir baseado nos projetos que possui, sabendo adiar recompensas imediatas que não estejam de acordo com os grandes objetivos que se tem. Derrotas são absorvidas sem sentimento de fracasso pessoal, mas consideradas como deficiência estratégica. A autoafetividade harmonizada é o amor a si mesmo resolvido, com uma boa autoimagem, mesmo consciente dos aspectos negativos da própria personalidade. Este pilar representa a inexistência de carência afetiva, capaz de roubar a energia normalmente utilizada na consciência. São muitos os fatores que predispõem alguém à depressão. Eles atingem as pessoas de diferentes formas, tendo influência em algumas, mas não em outras. São variáveis subjetivas e nem sempre conscientes. O primeiro deles vem da cultura negativista, que anula a pessoa e a subjetividade, valorizando excessivamente o ter, em lugar do ser. O pessimismo coletivo é estampado na mídia diariamente, contaminando as pessoas para uma expectativa de um futuro não muito promissor. De um lado, isso contribui para que o ser humano aumente suas forças para a superação de algo que considera pior do que parece. Do outro, porém, exige-lhe um desgaste psíquico maior do que o necessário. São comuns as críticas ao sistema político, ao Estado, aos governantes, aos pais, bem como a todo tipo de autoridade, exceto a consciência da responsabilidade pessoal sobre o próprio destino. O negativismo quanto ao próprio destino contribui para a instalação de uma base psicológica que se acredita derrotada. Tal cultura nega indiretamente que o destino humano é a felicidade. Nessa mesma linha de raciocínio, há também uma cultura do viver para fora, distanciada da interiorização necessária ao processo de autoconhecimento. A vida social exige participação, realização externa, desenvolvimento da coletividade, capacidade empreendedora, conexões interpessoais, etc. Porém, isso não deve anular o mergulho que se deve dar para dentro de si mesmo. 195. Alquimia do amor, compensando o estar sempre para fora. A evolução do ser humano se dá nos movimentos que o ego deve fazer para dentro do inconsciente e para fora da consciência. O movimento nas duas direções deve ser feito simultaneamente. Há um certo condicionamento para se fazer em maior intensidade e quantidade o movimento para fora, o que torna o ser humano inábil quando tem de entrar em contato com sua natureza íntima. Nesse contato, sem o devido preparo, ele entra em depressão. A oração, a meditação, as práticas de interiorização reflexiva, são contribuições importantes para que o ser humano entre em contato com sua natureza íntima sem necessariamente ficar depressivo. Uma personalidade frágil, pouco resistente a perdas, favorece a entrada na depressão. São pessoas que vivem com medo de viver, de arriscar e de se perderem na vida. Não se sentem seguras em nada do que fazem. Sentem-se crianças vivendo num mundo hostil. Ainda não se conscientizaram que jamais perderão sua individualidade e que a vida lhes reserva felicidade, conquistada com esforço pessoal e com o sacrifício pelo trabalho. Vivem inconscientemente sintonizadas com a derrota e o fracasso experimentados em alguma época inacessível à consciência. Precisam perder o medo, mas não sabem como fazê-lo. Não ousam nas mínimas coisas, mesmo naquelas onde existe ampla possibilidade de sucesso, pois colocam o fracasso antecipadamente. São essas pessoas que enfrentam tragédias, pois as constroem na intimidade de seu ser, por medo de que elas aconteçam. São candidatas à depressão ou a uma vida sem aventuras, portanto sem sentido. O herói resolveu não existir.
Um outro fator que contribui para a depressão é o sistema de ensino, que adota modelos educacionais não estimuladores. O ensino, em geral, estimula o raciocínio e a criatividade dirigidos para o mundo racional e ao pragmatismo. Embora considerando isso útil à sociedade e ao próprio indivíduo, ainda é pouco diante das potencialidades da criatura humana. O ensino deveria também ser voltado para as dimensões subjetivas do ser, preparando-o para 196. Adenauer Novaes, tornar-se aquilo que ele próprio é, um ser espiritual e material simultaneamente, que existe para conhecer as leis de Deus e ser feliz. Nas escolas, a educação prepara o indivíduo para competir e ser o melhor, dando-lhes informações e treinando-o para o mundo que enfrentará. Testa-o exclusivamente pelo pensamento lógico-matemático e pela competência linguístico-verbal. Outras habilidades são desprezadas. Suas capacidades artísticas, sinestésicas, emocionais e intuitivas não são valorizadas. O espírito, pleno de potencialidades, fica tolhido dentro de um sistema restrito de valorização lógico-cognitivo. Essa restrição e a impossibilidade de expressar suas competências contribuem para sua entrada na depressão. Outro fator, talvez o mais importante, que contribui para que uma depressão se instale numa pessoa é seu padrão psíquico alicerçado em várias encarnações. O indivíduo, ao reencarnar, vai construindo desde a infância sua nova personalidade, a qual, dentre outros fatores interferentes, está relacionada com o meio ambiente. Sua nova apresentação, embora seja diferente da anterior, conterá um núcleo comum, que é a interseção das várias personalidades já vividas. Em cada encarnação ele constrói uma personalidade, entendida como a totalidade do que é mostrado pelo espírito, como sendo sua individualidade naquela época e naquele meio, recebendo a contribuição das interseções construídas no passado. Tudo isso gravado em sua mente, no perispírito. Sucessivas experiências mal-sucedidas, com desilusões e decepções diversas se encontram gravadas, influenciando sutilmente a consciência. Aquelas experiências, consideradas aversivas pelo espírito, nem sempre são dissolvidas e ressignificadas no final da vida no corpo físico ou no período entre uma e outra encarnação. Isso se constitui num padrão psíquico, observado desde a infância ou a partir da adolescência, que predispõe o indivíduo à depressão. Todos esses fatores que podem levar alguém à depressão podem ser superados se, desde a infância, o indivíduo for estimulado a um sentido para a própria existência. Algo que o 197, Alquimia do Amor, motive e que o faça entender que desafios virão, devendo ser superados para que alcance o que deseje. Inicialmente isso é estimulado pelos pais, depois pela educação escolar e, em seguida, pelo próprio espírito que assume psicologicamente sua encarnação na adolescência. A falta de sentido à própria vida é determinante para a instalação, não só da depressão, como de todas as afecções psíquicas. 198. Adenauer Novaes, Causas do ponto de vista psicológico e espiritual. Essas causas relacionadas aqui se referem ao ponto de vista psicológico e espiritual, presentes na própria personalidade do indivíduo, portanto não são consideradas aquelas externas, relacionadas anteriormente como eventos que podem gerar depressão. Não são relacionados os fatores químicos cerebrais que podem contribuir para a depressão. São componentes da personalidade que contribuem para a instalação da depressão de forma significativa. São poderosos componentes que atuam na personalidade, ao longo da vida da pessoa, fragilizando sua integridade. Minam seus alicerces, sem que o ego se dê conta, por falta de amadurecimento. A. 1. Egocentrismo. A primeira causa, sem ordem de importância,
é a personalidade excessivamente egocêntrica, que geralmente se coloca como o centro de todo o interesse. Tem tendências egoístas e dificuldade de se desapegar das coisas que tem ou conquistou. É controladora e dominadora do que ocorre em sua órbita. A personalidade egocêntrica possui antecedentes que favorecem sua formação e são facilmente detectáveis. Um deles é a ausência de limites na 199, Alquimia do Amor, infância, o que favorece a irresponsabilidade no adulto. Crianças que são educadas sem limites se tornam adultos despreparados para os desafios típicos da vida social moderna. Continuam crianças indefesas e incapazes de assumirem suas responsabilidades adultas. Tornam-se dependentes, desejando tudo controlar por causa da dificuldade em liberar. São voluntariosos e, às vezes, impulsivos. A falta de limites pode se dar por ausência paterna ou superproteção materna. Em alguns casos de aparecimento de adultos irresponsáveis, podem ser encontrados pais, principalmente o pai, com grande diferença de idade de seus filhos, geralmente acima de 50 anos. Cobrem seus filhos de mimos como se fossem avós, dando-lhes excessiva atenção, além de camuflarem suas fragilidades mais do que o necessário. Ajudam a construir personalidades egoístas e egocêntricas. Semelhante a esse tipo de pais pode-se encontrar pais muito permissivos, que não sabem dizer não aos seus filhos. Dão-lhes autonomia muito cedo e liberdade que não sabem administrar. Outro fator que contribui para o aparecimento da personalidade egocêntrica é quando o indivíduo é tomado por um complexo inconsciente de inferioridade. A constelação desse complexo na consciência provoca o surgimento de características não muito agradáveis na personalidade. A pessoa é tida como antipática, arrogante, prepotente ou que abusa de sua autoridade, isto é, um ditador. O complexo, então no inconsciente, para ser compensado na consciência, promove seu oposto. O egocentrismo aparecerá também pela ausência de pares ou de pessoas com quem dialogar. O egocêntrico, mesmo que não venha a ter depressão, tem medo de mudar e enfrentar o novo, por se sentir seguro em seu mundo, protegido pelas suas convicções, raramente compartilhadas com alguém. Mudanças são uma ameaça à sua pretensa estabilidade, que, muitas vezes, não se sustenta com o menor abalo. Pode-se observar, entre os egocêntricos, espíritos que trazem essa mesma marca do passado. Eram egocêntricos e 200, Adenauer Novaes, continuam sendo os mesmos depois de nova encarnação. Caracterizam-se por não gostarem de dividir espaços e atenções. Para evitar que o egocentrismo venha a ser fator causal de uma depressão, é preciso que o indivíduo desenvolva seu senso crítico e sua capacidade de receber feedback. Uma psicoterapia seria útil, bem como o exercício do desapego. Este último pode ser fazendo, por alguém, algo de forma desinteressada, isto é, alguma caridade. 2. Personalidade autopiedosa. Esse tipo de personalidade possui várias características, sendo as principais o excesso de carência afetiva e a constelação de um complexo materno negativo. A personalidade autopiedosa se coloca como coitadinha no mundo. Sente-se esquecida por todos e por Deus. Coloca-se como vítima e como perdedora. Vive envolta em pensamentos de que nada vale, mas que merece uma compensação divina pelo que passa. Como se ilude muito, na expectativa de receber o que acha merecer, desilude-se na mesma proporção. Sua desilusão se demora a sair de seu campo mental, até que outra ilusão tome o lugar. Não gosta que sintam pena dela, mas a todo tempo atrai tal sentimento. Tem uma carência afetiva inesgotável. Mesmo quando suprida em sua troca afetiva, é sensível ao mínimo sinal de redução do quantum recebido, exigindo o retorno tempestivamente.
São pessoas que costumam cobrar reciprocidade em suas manifestações afetivas, na forma de carinho, atenção ou obediência. Em alguns casos, se excedem em suas relações amorosas, doando muito e provocando no outro, de forma indireta, a necessidade de distanciamento. Nesse tipo de personalidade, o complexo materno assume um caráter negativo, pois leva o indivíduo a envolver-se num binômio afetivo de necessidade de proteção e, ao mesmo tempo, 201, alquimia do amor, de proteger as pessoas. A negatividade se encontra presente no excesso dessas características e na atuação contrária ao desenvolvimento da personalidade. O complexo é materno porque vem da mãe, que representa a capacidade de nutrir, proteger e acolher. Leva a pessoa a um casulo, como se voltasse a ser criança, necessitando de proteção constante. Não se desvincula para crescer, nem se emancipa de forma madura. Faltando-lhe a mãe, ou alguém correspondente, sente-se desprotegida e desamparada, contribuindo para que o complexo atue, pela autopiedade. Quando se torna a mãe dos outros, tende a desenvolver um excessivo controle sobre suas vidas, exigindo o cumprimento de regras. Desta forma, age controlando a vida dos outros pela insegurança que sente em sua própria. Essa atitude dificulta a formação de âncoras seguras na personalidade, que mantém o ego estável e maduro para a tomada de decisões nas crises. Essas âncoras são referenciais positivos, aos quais o ego se conecta, dispensando mecanismos instáveis, ou artificiais, para sua segurança. Tem medo de ficar só, de não encontrar um par em sua vida, pois coloca isso como condição fundamental para ser feliz. Vive à procura de alguém com quem realizará tudo o que deseja para si e para o mundo. Parece que é, ou se sente, a metade de algo que só se completa quando se conecta à sua outra parte perdida. Vive antenada para encontrar aquela pessoa, iludindo-se muito. Idealiza seu par, projetando nas pessoas atributos que não possuem, transferindo-lhes responsabilidades que, em geral, não cumprem, até por não saberem. Seus relacionamentos são frágeis e de pouca duração. Quando se liga a alguém e não dá certo, não entende a razão pela qual não foi merecedora da felicidade. Quando fica sem sua metade perdida, na meia-idade, facilmente entra em depressão, apegando-se ao parente mais próximo que se tornará o substituto possível. É típico da personalidade autopiedosa uma referência negativa sobre si mesma. Não vê-se as potencialidades e 202, Adenauer Novaes, qualidades a serem desabrochadas e utilizadas para a conquista de sua felicidade, projetando-as nos outros. Aponta seu olhar para as pessoas, que são classificadas pela possibilidade de serem seus anjos tutelares e salvadores de sua infinita desdita. Geralmente pessoas que desenvolvem essas características na personalidade têm poucos momentos de felicidade e se tornam amargas na velhice. Deprimem-se com facilidade e arrastam seus pares no mesmo curso. Muitas vezes, superlativam seus sofrimentos, tornando-os maiores do que efetivamente são. Necessitam, pela via amorosa, de um choque de pragmatismo para acordarem, pois vivem num sonho infantil de um paraíso que não existe. Não assumiram totalmente sua própria vida, vivendo na expectativa de um Salvador encarnado. São vítimas de suas próprias crenças, alimentadas pelo pensamento de que são merecedoras, sem qualquer empecilho, do que desejam. A percepção de que, em certa fase da própria evolução, devem assumir maduramente o comando de sua vida, as ajudará a não permitir a entrada na depressão. 3. Personalidade referenciada no outro. A personalidade referenciada no outro é aquela que vive na órbita psicológica de alguém. Vive modelando sua vida pela de outra pessoa, além de almejar o mesmo futuro. Constrói seu destino, consciente ou inconscientemente,
seguindo as pegadas de outra pessoa. Mesmo que se trate de um modelo positivo de vida, num determinado momento, deve buscar seu próprio caminho, assumindo e desenvolvendo a personalidade que deve e precisa ser. Essa ocorrência é uma característica daquele que se distanciou de sua própria individualidade, isto é, cujo ego não se conectou adequadamente ao self divino. Chama aqui de self divino a singularidade de cada ser humano, à semelhança de 203, Alquimia do Amor, selo, gravado por Deus em sua psique. Parece que esse distanciamento fragiliza as estruturas que ancoram o ego, permitindo que enxergue, pela projeção, um outro que contenha qualidades que admira. Há uma transferência de atributos, que deveriam ser percebidos em si, para uma outra pessoa. Essa identificação de uma pessoa com a personalidade de outra, quando se trata de um ícone positivo, admirado na cultura, no mundo empresarial, nas artes, nas religiões, bem como em outros nichos sociais importantes, parece ser algo salutar, porém, tem seus limites quando interfere no amadurecimento pessoal. Desidentificar-se do outro será algo extremamente difícil, quando o comportamento adotado é socialmente aceito e altamente recomendado. Esse distanciamento do próprio self custará caro ao indivíduo quando ele se deparar com suas limitações nas provas naturais da vida. Por ter evitado observar a própria sombra, poderá sucumbir a ela. A depressão poderá ocorrer quando lhe falte a presença de seu ídolo, ou quando acredite que foi por ele abandonado. Outro fator que contribui para a personalidade referenciada no outro é a ignorância de si mesmo, pois, quanto mais a pessoa se desconhece, mais se aliena. Essa alienação favorecerá a transferência de atributos que deseje ter, admirando-os em alguém. Quem não se conhece, terá maior possibilidade de estar projetando atributos próprios nos outros. De tanto fazer isso, esquecendo de construir em si mesmo, acabará por deprimir-se quando descobrir que não consegue perceber em si aqueles atributos. Estará também projetando os aspectos negativos da própria personalidade em outras pessoas com as quais não guarde simpatia. Então, poderá descobrir que os outros eram espelhos ao seu olhar, e que os atributos negativos, que via nos outros, existem potencialmente em si mesmo. A constatação poderá ser recebida de forma assustadora e provocar uma descompensação interna. Mesmo difícil de ser alcançada totalmente, deixar de projetar nos outros é a saída. Quem tem baixa autoestima, isto é, valoriza muito pouco os reais atributos da própria personalidade, julgando-se por 204. Adenauer Novaes, estereótipo social idealizado, terá maior tendência para se referenciar em alguém. Na maioria das vezes, esse julgamento se baseia em critérios relacionados a algum complexo da pessoa, cujo núcleo é algo que pensa não possuir. A pessoa se vê como alguém num espelho, porém com uma figura ao lado que possui todos os atributos que desejaria ter, comparando-se e, obviamente, frustrando-se. Essa comparação é automática e inconsciente, não permitindo a percepção de outros atributos e potenciais existentes na personalidade. O desejo inconsciente de ser como aquela pessoa domina o ego, reduzindo-lhe a capacidade de conectar-se ao self. Quando o indivíduo se percebe espírito, cuja fase que atravessa é apenas um momento em sua evolução, não se prende a detalhes externos ou exclusivamente ao que considera negativo. Sabe que deverá viver diferentes experiências na vida e que nem sempre estará submetido às contingências e aos atributos do momento. Deixar de se julgar, como vem fazendo, é o desafio mais imediato a vencer. A personalidade referenciada no outro desloca o sentido de sua vida, pois se conecta aos ideais de alguém. Mesmo que acredite que são os mesmos seus, não o faz de acordo com suas próprias capacidades e competências. Toma para si, na consciência,
ou que pertence aos outros, mas que, por enquanto, está no inconsciente, necessitando de experiências para serem integrados. O sentido da vida deve conter objetivos execuíveis a curto, a médio e longo prazos. Portanto, deve conter muitos objetivos. 4. Trauma. Um trauma é um evento emocional capaz de provocar descompensação psíquica, com consequentes perturbações ao indivíduo. É uma incapacidade de lidar instantaneamente com um evento aversivo considerado ameaçador à integridade do ego. Os traumas possuem intensidades variáveis, de acordo com o 205, Alquimia do Amor, tipo de evento e com a maturidade do ego que lhe sofre a ação. Quanto mais maduro o ego e quanto menor for o tempo de exposição, menor a intensidade e as consequências danosas do trauma. Uma das consequências do trauma é a possibilidade de enfraquecer mais ainda o ego já frágil, colocando a pessoa sensível a outros eventos aversivos e permitindo um estado mental pessimista. Os horizontes são encurtados e as possibilidades de sucesso não são bem vislumbradas. Daí para a entrada na depressão é um pequeno passo. A forte exposição a uma situação aversiva e inesperada, para a qual não se está preparada, é fato possível de acontecer a qualquer pessoa, em várias fases da vida. Na infância ocorrem um sem número de situações aversivas e de difícil elaboração à criança, que são transferidas ao inconsciente, formando um núcleo traumático que influenciará a vida. Essas experiências levam medo à mente infantil e vão pressionar suas atitudes na vida adulta. Podem contribuir de forma determinante para a instalação de fobias e manias, resultando em compulsões. Na adolescência, fase de intensas mudanças psicológicas, os traumas podem surgir, porém encontram o ego vivendo o desafio de se autoafirmar, sendo, portanto, mais difícil a sua instalação. Na fase adulta eles poderão aparecer em maior quantidade, em vista da impossibilidade de controlar todas as ocorrências da vida. Todos passam por perdas e danos que podem ser encarados como traumas. Fundamental é não cristalizá-los nem permitir que fiquem no esquecimento. Todo trauma deve ser ressignificado, dissolvendo sua força aversiva, compreendendo-o à luz de um processo maior de educação. Todo evento, aversivo ou não, contém uma ou mais lições a serem aprendidas, razão pela qual deve ser tomado como apenas uma experiência vivida. Quando a pessoa não consegue dissolver o próprio trauma, mesmo conhecendo suas causas, deve buscar um acompanhamento profissional. A pessoa deve se dessensibilizar em relação ao evento, aproximando-o o máximo possível da 206, Adenauer Novaes, consciência, entendendo seu significado, desmistificando sua força negativa. Permanecer com o trauma sem dissolvê-lo contribuirá para que o ego se fragilize diante de outros desafios. Por outro lado, existem experiências acumuladas no inconsciente pessoal, oriundas de vidas passadas. Acreditando ou não, o inconsciente humano contém um arquivo com as experiências pregressas. Elas são armazenadas de acordo com o tônus emocional comum, isto é, se conectam por semelhança emocional, independentemente da época em que foram vividas. Quando são experiências negativas, ficam como traumas inconscientes, prejudicando a consciência de forma sutil. Enfraquecem a vida, direcionando a energia psíquica para aquelas experiências não resolvidas. Essa conexão, com um evento interno negativo, perturbará a consciência e o ego, deprimindo-o. Ora, são experiências das quais não se tem lembranças, portanto não se pode resolvê-las, senão trazendo-as à consciência, cujo processo é de sucesso duvidoso. Como então fazer para eliminar ou reduzir seu poder depressor? O processo analítico de acesso ao inconsciente, através de uma psicoterapia que trabalhe com os sonhos,
com os conteúdos das fantasias e com os símbolos trazidos à consciência, poderá ser a chave para responder essa questão. Da mesma forma, uma melhor compreensão a respeito das vidas sucessivas, isto é, da reencarnação como um processo educativo e da imortalidade pessoal, servirá como base para se acessar conscientemente o que jaz adormecido, incomodando o ego. Todo evento passado deve ser analisado à luz da ignorância. As reações que se teve diante dos eventos do passado se deram da forma possível àquele momento. Ninguém deve se culpar pelo que fez, mas assumir as responsabilidades pertinentes. Deve-se entender que o evento traumático tem a dimensão da ignorância que se tem a respeito de si mesmo e do funcionamento da vida. Perpetuar o trauma é conservar o sofrimento causado, reduzindo a possibilidade de sua dissolução. Para que esta venha a ocorrer, a pessoa deve primeiramente aceitar seus próprios 207, alquimia do amor, limites, entendendo que ninguém é perfeito nem tem a capacidade de tudo absorver tranquilamente. Aceitar os próprios limites é também não querer mais do que é possível alcançar. Em segundo lugar, entender que o erro é parte do aprendizado humano, não devendo lamentar-se por ele, nem se martirizar ou envergonhar-se por qualquer insucesso. Muitas vezes, precisa-se perder para aprender a ganhar, portanto, uma derrota não deve ser tomada como prejuízo à personalidade. Nunca mais empreender algo, porque passou por uma perda, é equívoco grave. Traumatizar-se pelo prejuízo de uma ação pode levar a pessoa ao fundo do poço. O medo é uma emoção instintiva humana. Todos têm medo diante de certos obstáculos. Esse automatismo vem desde o período animal, no qual os instintos permitiam o preparo do organismo para uma reação, fugir ou atacar. O medo gera uma energia que deve ser utilizada para uma ação. Temer e fugir é não aprender. Todo evento aversivo gerador de medo deve ser tomado como catalisador de uma atitude progressiva. Não se intimidar nem se acomodar com as crises e derrotas permitirá o fortalecimento do ego, evitando a consolidação de um trauma. 5. Criação de expectativas. O ser humano vive também de seus sonhos e de suas fantasias. Constrói sua vida em cima de esperanças e expectativas futuras. Algumas, fundadas em fatos que trazem consequências positivas, observados na vida de outras pessoas, outras, sem qualquer base sólida. Algumas são realizadas, outras não, geralmente ficando um saldo positivo. Assim ele vai vivendo e construindo seu próprio progresso. Sua fantasia move mais o destino do que ele pensa. Tais fantasias e idealizações são construídas desde a infância, também recebendo as contribuições das expectativas criadas antes de renascer, bem como aquelas pertinentes à época e ao meio em que vive. 208. Adenauer Novaes. O resultado desse conjunto de fatores é a construção de um sistema de valores que serve de base para as ideias e pensamentos referentes ao futuro da pessoa. Esse sistema de valores, quando calcado em ideações sem respaldo na capacidade e competência do indivíduo, pode gerar frustração e consequente depressão. Em muitos casos, esse sistema de valores contém exigências muito elevadas e parâmetros que inviabilizam a realização dos desejos futuros da pessoa. As fantasias construídas com tais bases estarão acima das possibilidades de alcance para qualquer pessoa. Muitas dessas fantasias são infantis, alicerçadas numa infância triste e difícil. Assemelha-se a alguém que quer colocar a mão onde o braço não pode alcançar. Viverá em cima de expectativas, alimentando esperanças que não se concretizam. Ao atravessar as crises da vida, penderá para a depressão. Administrar a vida com base em projetos execuíveis, sem querer mais do que pode, talvez possa evitar a derrocada. Quando a derrota vier, deve aproveitar e rever seu sistema de valores, que lhe exige demais,
tanto quanto redimensionar suas metas. Esse é um dos motivos da ambição, isto é, um sistema de valores inadequado àquele indivíduo, que lhe sofre as consequências. Toda derrota, quando percebida como experiência útil para o conhecimento dos limites e para a descoberta de como outra